Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorando a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito para ele, e todos ficaram admirados. Várias vezes no seu ministério, Jesus usou barco. Essa história começa, na verdade, no capítulo 4. Olha aí na página ao lado, no versículo de número 35, onde Marcos diz, 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi enchendo de água. Então, essa viagem que acaba aqui na região dos Gadarenos ou dos Gerazenos, é o mesmo povo, começa no versículo de número 35. Pegaram o barco e saem em direção a Gadara, região dos Gadarenos. Quando Jesus chega na praia, o texto bíblico diz que um homem se aproxima e está em péssima situação. E como era a vida desse homem? Endemoniado. 2.000 demônios. Morava no cemitério, andava dia e noite pela cidade, correndo, gritando e cortando-se com pedras. Procurava o suicídio. Queria se matar.
O que é, na verdade, o suicídio, irmãos? O suicídio, na verdade, é a busca da felicidade, a busca da realização de uma pessoa. Ela não se encontra nesse mundo, ela não tem paz, ela está em tormento. Então ela pensa que em se matando, cometendo suicídio, indo para uma outra situação que não esta vida, ela vai encontrar a felicidade que tanto procura. Essa é a situação desesperadora desse homem. Diz que muitas vezes acorrentaram ele pelos pés, pelas mãos, e ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros postos no seu pé, e ninguém conseguia segurá-lo, ninguém. E por isso, completamente separado da sociedade, marginalizado, conhecido como um marginal, endemoniado da cidade. O que são demônios? Uma pergunta que cabe aqui. Demônios são espíritos maus, irmãos. Anjos que se rebelaram contra Deus e lutam para a perdição das pessoas. Prendem as pessoas, exatamente como esse homem. Entram no corpo da pessoa e controlam o corpo dessa pessoa. Espíritos maus, agentes de Satanás. E a Bíblia diz que Satanás veio com seus demônios para o quê? Matar, roubar e destruir. Conforme João 10:10, nós lemos isso. Matar, roubar e destruir. Um detalhe dessa viagem de Jesus ao chegar ali em Gadara. Jesus dorme no barco. E vem uma tempestade, os discípulos ficam apavorados, e os discípulos pedem ajuda. Jesus acalma a tempestade. Meus irmãos, um detalhe interessante, importante aqui. Jesus faz essa viagem para se encontrar e para transformar uma pessoa. Faz tudo isso, enfrenta uma tempestade, viaja longe por uma pessoa. E eu me lembrei, quando meditava nesse texto, da parábola de Jesus, do pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu quantas? Perdeu uma. E ele deixa tudo e vai atrás dessa uma ovelha. Nós vemos aqui nesse texto isso acontecendo para salvar, para se encontrar com este homem. E aí nós temos a confirmação, irmãos, de Marcos 8:35. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Lindo isso. Uma alma faz Jesus atravessar esse mar, ir de encontro ali, a Jesus. E interessante, Jesus recupera por completo aquele homem e entra no barco e vai embora. E aquela multidão ali perde a oportunidade de ouvir Jesus, de também alcançar a salvação. E com um detalhe importante, eles pediram para Jesus que Jesus fosse embora dali, fosse para outro lugar, deixasse a região onde eles estavam. E os demônios, irmãos, fazem um pedido. Nos permita que entremos ou que possamos entrar nos porcos. Os demônios. E Jesus permite. Irmão, todo o poder que o diabo diz ter pertence ao Senhor Jesus.
Ah, o diabo tem poder, o diabo é poderoso, o diabo está controlando a minha casa, o diabo está controlando a vida do meu filho. Meu irmão, Jesus é o poder. Jesus é que é poderoso. Ele pode libertar, olha esse texto. Ele pode libertar, curar e transformar. Quem sabe hoje de manhã alguém aqui presente ou nos acompanhando pela internet precise de uma intervenção na sua vida, como esse homem teve. Uma intervenção poderosa de Jesus na sua vida, na sua casa. Eu quero dizer a você que Jesus pode fazer isso. Se você não mandar Jesus embora, como os moradores ali daquela região. É interessante, é impressionante essa atitude de Jesus, né? O livre-arbítrio. Pediram para que Jesus fosse embora. Por que Jesus faz isso? Eles pediram, e a palavra de Deus diz assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Você escolhe onde você quer passar a eternidade. Se alguém quiser, tome a sua cruz e siga-me. Aliás, falando de cruz, quando você tem ouvido tanto de púlpitos por aí, em algumas igrejas, sobre prosperidade, sobre ter aquela casa de praia, sobre colocar mais um carro na sua garagem, sobre ter o seu apartamento de 4 quartos, quando você ouvir esse tipo de pregação dos púlpitos, em muitas igrejas por aí, lembre-se que o símbolo do cristianismo é a cruz. E cruz representa morte. Morrer para a velha vida e se levantar para uma nova vida. Não é benefícios materiais. É a questão da sua alma, que também vale mais do que o mundo inteiro. Repito, João 10, 10. Também muito louco aqui, irmãos, interessante. Para aqueles homens ali, os habitantes de Gadara, os porcos eram mais importantes do que aquela alma. O material era mais importante que o espiritual, os benefícios espirituais. E aí nós paramos para refletir sobre isso e perguntamos ao nosso coração, qual é o nosso desejo? O que nós buscamos? Benefícios materiais? Nós queremos mais os porcos? Valorizamos mais os porcos? Ou valorizamos as almas sem Jesus e sem salvação? O nosso exemplo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. E então ali acontece um prejuízo material. Eles perdem aqueles porcos e, ao mesmo tempo, nós vemos um benefício espiritual. Essa é a missão da igreja. Trazer benefício espiritual às pessoas. Anunciar Jesus às pessoas. Meu irmão, meu amigo, irmãos, hoje Jesus pode interferir também na sua vida, na sua casa, de uma forma poderosa. Você não está lendo esse texto comigo, você não está ouvindo a respeito desse texto comigo nessa manhã, por acaso. Quem sabe você esteja precisando, como aquele homem, de uma intervenção poderosa. Reconheça o poder de Deus em todas as áreas da sua vida. Aquele homem estava arrebentado em todas as áreas da vida dele. Na saúde,
na vida emocional, na vida social, marginalizado, todas as áreas. Jesus vem e restaura por completo. Ele tem poder de atuar, de agir em qualquer área que você, sua família estejam necessitando. Sim, Ele está mesmo se você não mandá-lo embora, se você quiser Ele na sua vida, se você quiser Ele em sua casa. Então, versículo 4 diz, falando mais um pouco sobre a obra que Jesus realiza na vida do homem aqui. O verso 4 diz que ninguém conseguia prendê-lo. Diz assim o texto, acompanhem comigo, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Agora lê comigo o versículo 15, um pouquinho mais abaixo. Quando se aproximaram de Jesus, todos os moradores da cidade correram lá na praia para ver o que estava acontecendo. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Como, irmãos? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Exatamente o que as pessoas, quem sabe você, esteja precisando nesses dias. A obra de Jesus, a obra que Jesus faz, é completa. Então, um contraste entre a velha vida e a nova vida. O nosso testemunho. Quem eu era, o meu encontro com Jesus e quem eu sou agora. Você não precisa explicar para o seu amigo as visões de Daniel. Você não precisa explicar para o seu amigo Apocalipse para dar seu testemunho. Conta para ele quem você era. Conta para ele o seu encontro com Jesus. E conta para ele quem você é hoje. Isso é testemunhar de Jesus. Isso é dar o seu testemunho da velha vida e a nova vida. Mais alguns pontos em cima desse texto, irmãos. O homem, ele não tinha condições de sair daquela situação. Por ele mesmo, não tinha condições. Mas um dia, Jesus, aqui no texto vemos, passa, irmãos, na rota dos desesperados. E quem sabe seja você um desesperado nesses dias. Um dia ele passa. Foi assim, irmão, com o homem aleijado ali no poço de Betesda. Jesus passou. Foi assim com Bartimeu, jogado ali na beira da estrada de Jerusalém para Jericó. Jesus passou. Foi assim, irmãos, com Zaqueu, um homem que tinha sede de Deus. Jesus volta-se para ele e diz: Zaqueu, me convém estar em sua casa hoje à tarde. Jesus passando. Foi assim com Marta e Maria, quando veio o luto na casa delas, Jesus chega. Foi assim na vida de Jairo, quando a sua filhinha está doente e vem a falecer. Um dia, irmão, guarda isso, Jesus passa na rota dos desesperados. A gente precisa ter essa fé. A gente precisa crer assim. Isso nos dá ânimo, isso nos ajuda, isso é testemunho às pessoas que não têm Jesus. Ele passa. Ele passa. Eu já disse agora há pouco, e que ele faz uma obra, o poder dele é completo, é infinito. No verso 39 do capítulo 4, Jesus acalma a tempestade. Aqui, no versículo 13, 5:13, Jesus liberta o homem dos demônios.
Jesus tem todo o poder sobre a natureza. Jesus tem todo o poder sobre as vidas, sobre as pessoas. É completo o poder dele. Ele age em toda e qualquer situação. Vai para a tua casa. Eu quero ficar contigo, Jesus. Deixa eu ir contigo. Não, não entra no barco. Vai para a tua casa. Irmãos, todos nós somos missionários. Quem sabe Deus não está chamando você para ir a um outro país, a uma outra cidade, voltar ao Brasil para ser missionário. Deus quer usar você como missionário aqui. Todos nós somos enviados como missionários. Sabe quantas cidades havia ali naquela região de Gadara? 10 cidades. E foi tão impactante aquele acontecimento que essa notícia se espalhou por toda a cidade. Só que interessante, Jesus não disse para ele, olha, você cobre essas 10 cidades, visita essas 10 cidades e prega o evangelho aí, prega o que aconteceu, dá seu testemunho aí, nessa região por completo. Jesus disse para ele o quê? Vai para a tua casa, para a tua família e começa ali a sua obra, a obra missionária. Vamos conferir isso, irmãos? Está aí no texto, pode conferir. Vai para tua família. É o nosso primeiro campo missionário. Ele vai embora. Jesus não precisava ficar ali. Interessante, né? Não precisava ficar ali. Ele tinha o quê? Deixava ali um missionário. Deixava ali um servo dele que ia dar testemunho do que havia sido feito na vida dele. Ele vai contar o quê? Quem ele era, o encontro que ele teve com Jesus e quem ele era agora. O mesmo princípio que eu acabei de dizer, que se aplica à nossa vida. Sim, irmão, todos somos enviados como missionários. Amanhã, a essa hora, com quantas pessoas nós teremos nos encontrado? Em quantas casas nós teremos entrado? Quantas pessoas estarão ao nosso lado no vagão do trem? No vagão do metrô? Quantas pessoas amanhã, a essa hora? É o nosso campo missionário. É onde Jesus quer nos usar. Então, depois de estar com Jesus, Jesus manda, ele precisa ir, fazer a obra, dar testemunho. É interessante, vocês já leram Mateus 17? Aquele dia que Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles sobem um monte, e lá acontece aquela transfiguração. Eles são cobertos por uma nuvem, e aparece lá Moisés e Elias, e Jesus. Já entenderam essa visão, esse momento na vida de Jesus e dos seus 3 apóstolos mais íntimos, Pedro, Tiago e João? Moisés representava os 10 mandamentos, representava a lei. Elias representava os profetas que explicaram a lei. E Jesus é o complemento da lei e daquilo que os profetas anunciaram. Então ali, Moisés, Elias e Jesus, está a revelação completa de Deus para nós. Ali naquele momento foi tão maravilhoso. Os evangelhos dizem que eles caíram por terra, ficaram impressionados. E Pedro vira para Jesus e diz, mestre, como é bom a gente estar aqui. Vamos fazer o quê? 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, uma para ti, e nós vamos ficar aqui. E o texto bíblico diz que Pedro falou isso sem saber o que dizia. Jesus vira-se para eles e diz, vamos descer o monte.
As multidões lá embaixo estão nos aguardando. Não dá para ficar aqui nas quatro paredes, não dá para ficar aqui no monte, de domingo a domingo. Amanhã, bem cedo, nós vamos descer o monte. Não dá para ficar só na contemplação. A contemplação nos edifica. O Espírito Santo age entre nós. Pessoas são salvas, crentes são edificados, são santificados. Mas não dá para ficar só na contemplação. Nós precisamos descer o monte para sermos servos missionários, fazermos aquilo que Jesus tem para nós fazermos onde estivermos. E ainda, meus irmãos, qual é a tragédia que você está enfrentando na sua vida? Qual é a tragédia? Qual é o problema sério da sua casa? Você sabe aí no seu coração. Qual é a tragédia na vida desse homem aqui? Ser possuído por demônios. Essa é a tragédia que se abateu sobre aquela vida. Quem sabe você já atravessou um momento difícil, uma tempestade, uma tragédia. Já atravessou. Quem sabe você esteja passando por uma. Se não, ali na frente, você precisa estar preparado, porque uma tragédia pode vir sobre a sua vida. Mas o que eu aprendi, irmãos, estudando, meditando nesse texto, é que Jesus, Ele pode transformar as tragédias da nossa vida em testemunho. Em testemunho. Ele pega essa situação daquele homem, e agora aquele homem vai para dar testemunho do poder daquilo que Jesus fez na sua vida. E qual é a grande tragédia do seu amigo? Qual é a grande tragédia que o seu parente está enfrentando, irmão? Qual é a grande tragédia? Ele está perdido. Ele está sem salvação. Como nós estávamos um dia, precisando de Jesus na vida dele. Nós estávamos também, como diz o texto bíblico em Efésios, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas um dia encontramos Jesus. E agora nós temos Deus e nós temos esperança. Antes estávamos sem. Agora temos. Agora temos. E Deus quer fazer o mesmo que fez na sua vida com aqueles que estão ao seu redor. Qual é a tragédia que seu amigo contou para você essa semana? Que o seu parente está enfrentando? Qual é? Deus quer pegar isso e transformar num lindo testemunho. Num lindo testemunho para você, para todos que o cercam. Todos. Não fale para Jesus hoje de manhã, vá embora. Milhares e milhares de pessoas estão dizendo com seus atos, com suas atitudes, eu não quero Jesus na minha vida. Eu não quero Jesus na minha casa. Eu quero aproveitar essa vida. Esse negócio de Deus, Jesus, céu, não existe, é besteira. Exatamente como aqueles gadarenos. Vai embora. E Jesus respeita. Jesus respeita. Ele foi embora, entrou no barco. Que a gente possa dizer hoje de manhã, Senhor, eu quero ficar contigo. Eu quero ficar contigo. Quando ele está escolhendo os 12, é muito interessante essa passagem nos evangelhos, o texto bíblico diz que ele chamou a si quem ele quis.
Ele chamou você. Olha que bênção. Chamou a si aqueles quem ele quis. E as pessoas disseram, eu quero. E se achegaram a Jesus. Depois de estarem com Jesus, Jesus disse, agora olhem os campos brancos para a ceifa. Ide e pregai o Evangelho. Meu irmão, é impossível ir sem ter primeiro estado com Jesus. Sem primeiro ter intimidade com Jesus. E aí vai acontecer o que a Bíblia diz. Não precisa se preocupar com o que você vai dizer. O Espírito Santo vai orientar, vai falar, vai dizer o que é preciso dizer. Intimidade com Jesus. Vocês lembram que quando chovia, o rádio ficava com aquele chiado? E o que nós fazíamos? O pai fazia, porque a gente às vezes não podia tocar no rádio, né? Era um bem da família, durante o dia ficava com um pano em cima, que a mãe colocava. Estou exagerando, irmãos, não era assim. Não podia tocar no rádio. Não toca aí, não toca. Né? A mãe que podia mexer, a avó. Aí a mãe ia lá e colocava o dial do rádio em cima daquele número da rádio que nós íamos ouvir. Sabe o que é o dial? O dial ali tinha que estar em cima. Se não dava chiado, não pegava rádio. Era preciso estar em cima do dial. Você precisa estar no dial de Deus. Se você não tiver em sintonia, essa é a palavra, né? Se tiver chiado, se tiver fora de sintonia, ninguém vai ouvir você. Pegando a ilustração do rádio. Tá? Quando Jesus diz, irmãos, ou a Bíblia diz em Efésios, Paulo falando, andai nele. Aquele nele ali, você pode observar hoje à tarde, marca, aquele nele ali está em letras maiúsculas. Então, aquele nele significa, se refere a quem? A Jesus. Andai nele. Então, eu quero desafiar você, quero desafiar a nossa igreja, a gente ficar no dial de Deus. Busca essa intimidade, irmão. Mas também que nós tenhamos uma vida, vou pegar agora uma ilustração dos nossos dias. Vamos usar a nossa vida, vamos ter nossa vida no modo culto. Quando você entra no avião, o que a moça fala lá? Coloque o seu telefone no modo avião. Tem esse recurso aí no seu celular? Tem, Fernando? Não tem lá? Coloca no modo avião. Sabe o que é o modo avião? Olha que legal, irmão. Saímos do rádio para o celular. Quando você coloca o seu celular no modo avião, você desconecta ele de todos os demais aparelhos que possam estar por perto. Por isso que pedem para colocar no modo avião, para que o seu celular não interfira nos comandos do avião, aquela quantidade ali, 150, 200 celulares dentro do avião. A gente pensa que só nós temos celular, né? Conta quantos celulares tem. Se o avião tem 300 pessoas, tem 300 celulares ali. Põe no modo avião, para não ter contato com os instrumentos do avião. Se isolar dos instrumentos do avião. Mas, ao mesmo tempo, no modo avião, o celular tem energia. Energia. Então, irmãos, quando a gente pede, a gente apela, o pastor diz,
e convida a igreja para nós andarmos no modo culto. Andai nele, andai no modo culto, para nós nos desligarmos dos prazeres deste mundo e termos a energia espiritual, vamos usar essa expressão do iPhone, ter energia, sermos edificados em Jesus, para darmos o nosso testemunho. Vamos andar, irmãos, no modo culto. Ou seja, está no ônibus, está cozinhando, está limpando a casa, está dirigindo, está tomando banho, está comendo. Você está no modo culto. Você está homenageando a Deus. Cultuar é homenagear. Homenagear. Você está 24 horas homenageando Deus, cultuando Deus, desligado daquilo. Porque a palavra diz, né? Levai as vossas mentes cativas, presas a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Baixe a sua cabeça, coloque tudo diante de Deus. E se você fez o propósito aí de transformar a tragédia da sua vida em testemunho. Eu não sei seu passado, suas lutas. Deus sabe. Deus sabe. Então eu quero dizer para você, garantir a você que Deus pode usar para você dar testemunho. Entra, meu irmão, no dial de Deus. Coloque a sua vida no modo culto. Diga como aquele homem disse: deixe-me ir contigo, Senhor. Falou isso. A multidão aí fora, como aquela multidão ali na praia de Gadara, disse: vai embora. Que você não esteja dentro ou no meio dessa multidão. Que você esteja com esse homem que foi restaurado. Deixe-me ir contigo, Senhor. Eu quero ficar contigo. Eu quero unção, eu quero poder. Eu preciso testemunhar. Eu preciso ganhar aquele meu querido para Jesus. Meu irmão, não existe alegria maior para um crente. Nascimento de um filho traz alegria. Compra da casa própria traz alegria. Uma promoção no trabalho traz alegria. Não existe maior alegria na vida de um crente que a alegria de ganhar pessoalmente uma pessoa para Jesus. Busque essa alegria no Senhor. Você já teve essa alegria? Eu fui salvo, aceitei Jesus pela palavra do irmão, pela palavra da irmã. Aquele dia que você leu aquele versículo bíblico para mim, aquele dia que você deu aquela palavra sobre João 3,16 para mim. Transformação é completa. Obrigado, Pai. Privilégio de estudar a Tua palavra livremente, nesse lugar confortável, sem opressão política, sem perseguição, livremente. Obrigado a Deus porque a gente disse hoje de manhã: Senhor, eu quero ficar contigo. E viemos à Tua casa para Te cultuar. Nos ajude, Senhor, porque nós somos falhos. Nos dá sede de estudar a Tua palavra. Sede mesmo, Senhor. Porque a Bíblia diz que Tu operas tanto o querer como o efetuar em nossa vida. Ó, Senhor, promove esse querer e depois efetua
na nossa vida aquilo que Tu tens, ó Deus, para nós no Teu reino. Nos ajuda para isso, Pai, que somos falhos. O pecado atrapalha e não deixa a gente querer. Então que Tu mesmo possas promover o querer em nós. Nos ajude aqui a testemunharmos mais, a buscarmos mais a Tua presença. Em o nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Uma semana de vitórias para você.